Boa tarde novamente, queridos alunos do sexto ano, né? Sexta-feira a gente tem duas aulas, a primeira aula de redação e a nossa terceira aula de português. Pessoal, eu só quero salientar para vocês que se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o assunto que nós estamos tratando, né? Vocês podem deixar os comentários de vocês lá na descrição do vídeo, certo? Dê lá um gostei. Se inscrevam no meu canal. e qualquer dúvida, vocês podem entrar no meu WhatsApp, podem me perguntar. Se vocês têm alguma dúvida, eu esclareço com certeza, né? Mas vocês precisam se manifestar. Vocês precisam dizer se vocês têm alguma dúvida e venham para mim que eu procuro esclarecer as dúvidas de vocês, ok? Então, pessoal, no início do bimestre nós estudamos, né, pronome 1. Nós estudamos o pronome o pessoal do caso reto, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, né? Os pronomes pessoais do caso oblíquo, que vão acompanhar os pronomes do caso reto, certo? Os pronomes de tratamento e os pronomes possessivos, né? Agora, nós, hoje, a partir de hoje, né? Nós vamos estudar outros tipos de pronomes. Sendo que, pessoal, nós finalizando esse assunto de pronomes, né? Nós vamos partir para a nossa gramática, certo? Porque o livro, ele deixa o assunto um pouco incompleto. Então, nós vamos complementar a partir da próxima semana, vai ser se Deus quiser, a gente termina hoje esse assunto de pronomes aqui no módulo 3, né? E a gente vai lá para a nossa gramática na terça-feira. Na terça-feira, a gente vai utilizar a nossa gramática, onde nós vamos abranger de uma maneira mais generalizada sobre o assunto dos pronomes, tanto o pronome 1 quanto o pronome 2. Eu estava pensando hoje a gente já utilizar a gramática, mas como nós vamos ver o restante dos pronomes hoje, né, da classificação dos pronomes, então nós vamos utilizar a gramática só a partir da próxima semana mesmo, tá bom? Então, hoje, nós vamos ver os pronomes demonstrativos, os pronomes indefinidos e os pronomes interrogativos, ok? Na página 58, abra o módulo 3 na página 58. Página 58. Vamos lá? Página 58. Página 58. Pronome 2. Você já estudou os pronomes pessoais, os pronomes de tratamento e os pronomes possessivos. Sendo que os pronomes pessoais, né, gente, eles se dividem em pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes de tratamento e os pronomes possessivos. Nessa sessão, você vai conhecer mais 3 classificações dessa classe gramatical, que vão ser os pronomes demonstrativos, os pronomes relativos, os pronomes indefinidos e os pronomes interrogativos. O pronome demonstrativo, como o próprio nome já diz, vem demonstrar algo, né? Então, observe as cenas abaixo e em seguida complete as frases com as palavras esta, essa ou aquela, relacionando-as às situações apresentadas em cada cena. Vou plantar esta árvore aqui, vovó. Esta. Ou seja, está pertinho dele? Então tá. O segundo quadrinho. Meu pai que plantou essa aí. Está perto dela ou não? E aquela ali, vovó? Quem será que plantou? Certo? E aquela ali?
Por que é utilizado esses pronomes? Esta, essa e aquela. Por que a gente utiliza? Quando eu digo esta, certo? Esta é em relação à pessoa que está falando. Quando eu digo essa, é quando se trata de algo que não está comigo, que está perto de mim. E aquela vai tratar de algo que não está perto de mim, nem de quem eu estou falando. Então, na letra A, vocês vão completar a letra A B e a C com os pronomes demonstrativos esta, essa e aquela. Vamos lá? A gente depois fazer a correção e dar uma nova explicação. Então, a palavra... Olha. A palavra esta foi empregada em razão de um menino estar bastante próximo à árvore. Olha, ele está segurando a árvore. Porque está próximo, então esta foi utilizada porque ele está próximo da árvore. Certo? Letra B. O termo essa foi utilizado para expressar que a árvore estava mais perto de sua avó que a pessoa com quem ele conversava. Então, essa estava mais perto do interlocutor e não dele. Certo? Essa. A palavra esta, porque foi empregada porque a árvore estava pertinho dele. E essa foi empregado porque a árvore não estava perto dele, estava perto de quem ele estava conversando. Já a palavra aquela, olha, aquela foi usado para mostrar que a árvore estava longe, tanto do neto quanto da sua avó, ou seja, as duas pessoas do discurso. Então, a palavra esta está se referindo a algo que está próximo a quem está falando. A palavra essa é para se referir a algo que está próximo com quem eu estou falando. E a palavra aquela é para demonstrar que a palavra estava longe, que o elemento estava longe, tanto de quem está falando, quanto de com quem eu estou falando. Ok? Pronomes demonstrativos são palavras empregadas para situar no espaço, no tempo e no próprio texto pessoas ou objetos em relação às três pessoas do discurso, quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Ok? Então, repetindo, os pronomes demonstrativos são palavras empregadas para situar no espaço, no tempo e no texto pessoas ou objetos em relação às três pessoas do discurso. Com quem eu estou falando, de quem eu estou falando e de quem se fala, de quem se fala. Também sugerindo-se a distância dos elementos em relação aos falantes, aos ouvintes ou de quem eu estou falando. Observe no quadro a seguir os pronomes demonstrativos. Existem vários pronomes demonstrativos, mas eles se referem às pessoas do discurso. Ou seja, a primeira pessoa, este ou esta. A primeira pessoa do plural, estes e estas. Segunda pessoa do singular, esse e essa.
Segunda pessoa do plural, esses e essas. Terceira pessoa do singular, aquele, aquela. Terceira pessoa do plural, aqueles, aquelas. Mas existem também os pronomes que são invariáveis. O que são invariáveis? Que não mudam. Então, que se referem à primeira pessoa do discurso, que eu ou nós. O pronome demonstrativo invariável é isto. Segunda pessoa do discurso, que é o quê? Tu ou vós, pronome variável, isso. E terceira pessoa do discurso, ele ou ela, eles e elas, o pronome variável é aquilo. Então, veja outras funções que os pronomes demonstrativos podem exercer. Indicar a posição no tempo, né? Neste ano, vou à Bienal do Livro em São Paulo. Neste ano, que é o tempo presente. Certo? Expressar surpresa, admiração, indignação, pena, ironia, afetividade. No ano passado eu li aquele livro. Aquele livro, ou seja, o autor aqui da frase está mostrando um fato que foi inesquecível. Ele leu aquele livro que ele jamais vai esquecer. Certo? Então ele está demonstrando o quê? Uma surpresa, uma afetividade. Indicar a ordem dos termos apresentados em uma frase. Camila e Fernanda são amigas. Esta adora contos e aquela crônicas. Então, por que diz esta? Porque esta está próxima de Fernanda. Certo? E aquela foi a primeira que foi falada na frase, por isso eu coloco aquela. Então, esta é Fernanda e aquela Camila. Esta é em relação ao que está mais próximo e aquela ao que foi dito anteriormente. Mostrar algo que vai ser dito. Grave bem isto. Ler é muito importante. Indicar o que já foi falado. Cuidem dos livros. Isso é fundamental. Indicar o que foi falado. Cuidem dos livros. Isso está retomando uma ideia anterior. Certo? Isso é fundamental. Na segunda questão, releia um trecho da carta aberta. Alunos se organizam para pegar caronas uns com os outros, a fim de evitar muitos carros nas ruas. Avisos estão sendo colocados em todas as torneiras para que haja o consumo consciente de água, assim como nos interruptores de luz, para que as pessoas se lembrem de apagar as luzes, entre outras atitudes que podem parecer pequenas, mas que fazem a diferença. A publicação desta carta no blog da escola busca aumentar o alcance dessas ações. Entretanto, nós, alunos do sexto ano, acreditamos que mais pode ser feito. Portanto, por meio desta carta, queremos solicitar a instalação de lixeiras para a separação de material reciclável em nossa escola. Observe, pessoal, esses pronomes, esta e essas, certo? Mas eles estão aqui de uma forma que estão unidas a outra palavra. A publicação de mais esta. Então, com essas duas palavras, de forma abreviada, nós temos desta. Dessas quer dizer de mais essas. Então, dessas, certo? Eu vou tirar um E da palavra e vou juntar o de mais essas. Então, com que função os pronomes desta e dessas foram empregados no segundo parágrafo? E na letra B, agora leia a seguinte oração. O objetivo da carta é aumentar o alcance destas ações, pegar caronas, consumir água conscientemente, apagar a luz, etc. Com que função o pronome destas foi empregado? Então, vocês vão responder a letra A e a letra B da segunda questão.
Então, pessoal, com que função os pronomes desta e dessas foram empregados no segundo parágrafo? Desta e dessas. Então, desta se refere à carta que está sendo lida. Olhe, a carta no blog da escola. Desta se refere à carta que está sendo lida. E dessas retoma o que já foi dito. Ou seja, dessas aqui está falando de uma ideia anterior. Qual é a ideia anterior? A carta no blog. Então, desta é a carta que está sendo lida. E dessas está retomando o que já foi dito antes. Ou seja, cita ações anteriores. Olha, percebam. A publicação desta carta no blog da escola busca aumentar o alcance dessas ações. Então, dessas ações se refere a uma mensagem que já foi dita antes. Letra B. Agora leia a seguinte oração. O objetivo da carta é aumentar o alcance destas ações, pegar caronas, consumir água conscientemente, apagar a luz, etc. Com que função o pronome destas foi empregado? Destas foi empregado. Olha, o que foi que colocou aqui na frente? Olha, o objetivo da carta é aumentar o alcance destas ações. Quais são? Pegar carona, consumir água conscientemente, apagar a luz, etc. Então, qual a função do pronome destas? Citar ações em seguida. Olha, percebam que depois do pronome foi citada algumas ações. Citar ações em seguida. Citar ações em seguida. Citar ações em seguida. Lá na página 60, pessoal, nós vamos ver bem mais especificamente esses pronomes lá na nossa gramática, na próxima semana, tá? Os pronomes indefinidos. Pessoal, vocês sabem que os pronomes indefinidos, eles se referem à terceira pessoa do discurso, tá? Quais são as terceira pessoa do discurso? Ele ou ela, eles ou elas. Então, leia o anúncio de propaganda abaixo. Leia o anúncio de propaganda abaixo. Você doa e alguém recebe vida. 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue. Portal Saúde. Anúncio de propaganda da campanha do Dia Mundial do Doador de Sangue da Postal Saúde 2016. Vocês agora vão responder a letra A, a letra B e a letra C. Você doa e alguém recebe vida. Vocês vão fazer essas 3 questões com base nesse anúncio que nós acabamos de ver aqui na questão 1. Questão 1, letra A, B e C. A, B e C. A, B e C. A, B e C.
Então, na questão A, com que objetivo esse anúncio foi produzido? Você doa e alguém recebe vida? Conscientizar e estimular as pessoas a doarem sangue. 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 Qual é o público-alvo dessa campanha? Os doadores de sangue. Ou todas as pessoas que podem doar sangue. Todas as pessoas que podem doar sangue. Todas as pessoas que podem doar sangue. Que função a palavra alguém exerce no texto desse anúncio? Que função a palavra alguém exerce no texto desse anúncio? Indicar, pessoal, a palavra alguém aqui está indicando, né, que a campanha não é direcionada a uma pessoa determinada, mas a qualquer pessoa que esteja precisando de sangue e que poderá receber essa ajuda. Ou seja, está indefinindo as pessoas ou o público da campanha. Está indefinindo o público-alvo da campanha. Está indefinindo o público-alvo da campanha. Quer dizer que qualquer pessoa, né, que esteja precisando de doação de sangue. Entenderam? Então, o que é o pronome? O que é o pronome indefinido? É aquele que se refere à terceira pessoa do discurso e substituem ou acompanham o substantivo, dando-lhe uma ideia de indefinição ou imprecisão. Certo? Então, aqui embaixo nós temos uma explicação mais generalizada sobre os pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos, repetindo, são aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso e substituem ou acompanham um substantivo, dando-lhe uma ideia de indefinição e imprecisão. Existem diferentes pronomes indefinidos na língua portuguesa. Alguns deles variam em gênero e número, outros são invariáveis. Além disso, há também as locuções pronominais. Veja o exemplo abaixo. Olha, os pronomes indefinidos, né, que são os variáveis, aqui vocês precisam aprender mesmo. São os variáveis, aquele que vai variar em algum contexto, dependendo do contexto da frase ou da oração. Algum, alguma, alguns e algumas. Certo, certa, certos e certas. Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Outro, outra, outros e outras. Muito, muita, muitos e muitas. Todo, toda, todos e todas. Pouco, pouca, poucos e poucas, certo? Mas existem também aqueles que são invariáveis, ou seja, aqueles que não vão ser modificados em nenhuma situação da frase ou da oração, que são alguém, algo, ninguém ou trem, nada, cada e tudo. E ainda existem as locuções pronominais, certo? A locução pronominal, pessoal, é a união de duas ou mais palavras que exercem a função do pronome definido. Olha aqui, cada um composto de duas palavras, né? Mas ela exerce a função do pronome indefinido, por mais que seja duas palavras. Por isso que ela é chamada de locução. Locução pronominal é a junção, é a união, né, de duas ou mais palavras que tem valor de um pronome indefinido, né? São
cada um, qualquer um, quem quer que, seja quem, todo aquele que, todo mundo. Todo mundo, você nem sabia, né, que é uma locução pronominal, mas é uma locução pronominal. Lá na página 61, nós temos os pronomes interrogativos, que, a meu ver, é o mais fácil de todos, além dos pronomes pessoais, do caso reto e oblíquo, né? Pronomes interrogativos. Leia as anedotas a seguir. Qual o cereal preferido do vampiro? Aveia. Quantos elefantes tem um time de futebol de elefantes? O goleiro, né? Só precisa de um. Então, anedota A. Qual o cereal preferido do vampiro? Aveia. Por quê? Ele gosta de ver, né? Na letra B. Quantos elefantes tem um time de futebol de elefantes? O goleiro, né? A. O gênero anedota tem como objetivo provocar o riso no leitor. O que produz o humor nas anedotas apresentadas acima? O que produz o humor nas anedotas apresentadas acima? E na letra B, qual das duas anedotas, além do ponto de interrogação, foram empregadas palavras para indicar que se trata de uma pergunta? Que palavras são essas? Então, vocês vão responder a letra A e a letra B. A letra A e a letra B. Letra A e letra B. Na letra A, pessoal, olha. Na anedota A, na anedota A, o humor acontece com a resposta aveia. Na verdade, porque se refere à junção do artigo a mais a palavra veia. A mais a palavra veia. E não porque aqui, pessoal, esse aveia aqui, ele não é o cereal, mas é a junção do a mais o veia. Pois em história de vampiros, eles geralmente sugam o sangue da veia, que é parte do corpo dos humanos. Então, qual é o humor? Da junção da palavra aveia, que não quer dizer o cereal, mas a junção do a mais veia. E na anedota B, o time tem somente um jogador. Pois, por se tratar de um animal tão grande, o único elefante é suficiente para ocupar todo o espaço do gol e impedir que o time adversário marque gols. Certo? Então, essa é a resposta da letra A. Porque na letra B, um time não é formado mais de uma pessoa? Então, por que está só o goleiro lá? Porque ele é muito grande, né? A letra B. Nas duas anedotas, além do ponto de interrogação, foram empregadas palavras para indicar que se trata de uma pergunta. Que palavras são essas? Nós temos duas palavrinhas
que identificam o texto como uma pergunta. Então, qual na anedota A e quantos na anedota B. Então, qual e quantos, né? Agora vamos ao motivo disso tudo. Pronomes interrogativos são aqueles empregados para formular frases interrogativas diretas ou indiretas. Qual o número do seu sapato? Quantos anos você tem? Certo? Que história é essa? Quem estudou para a prova de literatura? Quem já estudou para a prova de literatura? Então, assim como os pronomes demonstrativos e indefinidos, eles podem ser variáveis ou invariáveis. Já disse para você que variáveis é que vai alterar e os invariáveis não vão alterar. Os variáveis, qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas. Ou seja, está vendo como eles vão variar? E os invariáveis é que não modificam, não mudam. Invariáveis que e quem. Que e quem. Nós agora vamos fazer uma síntese geral sobre o texto, sobre os assuntos que nós vemos hoje, né, que foram os pronomes demonstrativos, os pronomes indefinidos e os interrogativos, na página 62 e 63. Atividade 1. Leia a tirinha do personagem Seninha. Essas bruxas de histórias infantis já estão apelando. Então, A. De que forma é construído o humor nessa tirinha? B. A que conto essa tirinha faz referência? Então, vocês vão responder a letra A e a letra B. Letra A e letra B. Letra A e letra B. Na letra A, pessoal, de que forma é construído o humor nessa tirinha? De que forma é construído o humor nessa tirinha? O fato de o personagem Seninha estar espantado com o atrevimento da bruxa, personagem clássica dos contos de fadas, e oferecer-lhe um carrinho a fim de enganá-lo. Então, esse é o humor. Olha, a bruxa, né, teve um atrevimento. E ela é uma personagem dos contos de fadas. Ela teve o atrevimento de oferecer-lhe um carrinho para enganá-lo. Essas bruxas de histórias infantis já estão apelando. Então, a bruxa ofereceu-lhe um carrinho para enganá-lo. A bruxa ofereceu-lhe um carrinho para enganá-lo. B. A que conto essa tirinha faz referência? Olha aqui, pessoal, olha. Tá vendo? Branca de Neve e os 7 anões. Branca de Neve e os 7 anões. Letra C. Pessoal, lembrando, né, que a gente não pode jamais, em hipótese alguma, nunca, né, receber brinquedos e doces de pessoas desconhecidas. Jamais, em hipótese alguma. Se você estiver com seu pai ou com a sua mãe, ele vai saber o que é melhor para você. Com quem Seninha está falando? Olha, essas bruxas de histórias infantis já estão apelando. Com o leitor da tirinha, não é? Ele está fazendo uma comunicação com quem está lendo a tirinha.
Quem está lendo a tirinha. Na letra D, eu vou responder essa com vocês, tá? Por que ele diz que as bruxas de histórias infantis estão apelando? Porque ele diz que as bruxas de histórias infantis estão apelando. Porque, pessoal, vocês sabem que no conto da Branca de Neve, o que é oferecido? É uma maçã, não é? E o que está sendo oferecido para ele aqui? Um carrinho, não é? Então, por que ele diz que as bruxas das histórias infantis estão apelando? Porque, para enganá-lo, né? Porque, para enganá-lo, em vez de lhe oferecer uma maçã, a bruxa ofereceu a ele um carrinho que é a sua grande paixão. Por quê? Porque, para enganá-lo, em vez de oferecer uma maçã, vírgula, a bruxa lhe ofereceu um carrinho que é a sua grande paixão. Porque, para enganá-lo, a bruxa, em vez de lhe oferecer um carrinho, em vez de lhe oferecer uma maçã, lhe ofereceu um carrinho que é a sua grande paixão. Na letra E, que pronome foi empregado na fala de Seninha? Vamos lá? Essas bruxas de histórias infantis já estão apelando. Qual é o pronome que a gente pode verificar aqui, pessoal? O pronome demonstrativo, essas, não é? Então, essas, que pronome foi empregado na fala de Seninha? Essas. A letra F. Como é classificado esse pronome? Interrogativo, demonstrativo ou indefinido? Está demonstrando algo, não é? Então, é pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. G. Por que Seninha diz essas bruxas e não estas bruxas? Essa vocês vão responder. Vamos lá? Por que ele diz essas bruxas e não estas bruxas? Por que ele diz estas bruxas? Por que ele diz essas bruxas e não estas bruxas? Pessoal, olha. Porque pela imagem, né? Porque pela imagem, a gente percebe que o Seninha está se distanciando da bruxa. Ele não está perto dela. Porque ele está se distanciando da bruxa. Além disso, porque o Seninha está se distanciando da bruxa, ponto. Além disso, a indicação que ele faz com a mão mostra esse distanciamento entre os dois personagens. Além disso, a expressão que ele faz com a mão, vejam só, pessoal, olha. Aqui, ó. Tá vendo? A expressão que ele faz com a mão mostra o distanciamento da bruxa. Mostra o distanciamento da bruxa. Na página 63, leia o poema abaixo. Todo mundo erra, não chora, Bia, não chora porque errou. Errar todo mundo erra, inclusive aquele que julga os erros de quem falhou. Certo? Qual é a situação apresentada no poema? O que está sendo apresentado aqui nesse poema, pessoal? O que está sendo apresentado aqui? Todo mundo erra. Não chora, Bia, não chora. Não chora porque errou.
Errar, todo mundo erra, inclusive aquele que julga os filhos os erros de quem falhou. Todo mundo erra. Não chora, Bia, não chora. Não chora porque errou. Errar, todo mundo erra, inclusive aquele que julga os erros de quem falhou. Vocês vão responder a questão A e a questão B. A questão A e a questão B, ok? Questão A e questão B. Questão A e questão B. Questão A e questão B. Pessoal, olha, na questão A, qual é a situação apresentada no poema? Fica bem claro, né? Porque a gente tem a linguagem, aqui a linguagem verbal, em união com a linguagem não verbal. Então, é uma menina que está chorando, pois cometeu um erro, e o eu lírico tenta consolá-lo. Ou seja, o eu lírico é a voz que fala no poema. Uma menina que cometeu um erro e o eu lírico tenta consolá-la. Na letra B, qual é a classificação dos pronomes em destaque? Todo mundo erra, todo, aquele. Então, todo é indefinido, né? Todo é indefinido, está indefinindo, né? De quem se está falando no poema. E aquele é demonstrativo. Aquele é pronome demonstrativo. Essas palavras são variáveis ou invariáveis. Lembrando que variáveis são aqueles que podem mudar. Podem ir para o singular, para o plural, masculino, feminino, podem sofrer flexão. E os invariáveis não podem mudar. Então, esses pronomes são variáveis. Variáveis, ok? Na terceira questão, leia a manchete abaixo. Qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema? Qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema? Vamos responder juntos? Essa aqui? Que pronome foi empregado na manchete acima? Classifique-o. Então, nós temos aqui uma pergunta, certo? Nós vimos que existem pronomes que identificam, né, nas frases interrogativas uma pergunta, que são os pronomes interrogativos. Nós verificamos aqui que existe o pronome qual. Qual, que é o pronome interrogativo. Qual? Pronome interrogativo. Esse pronome é variável ou invariável? Ele pode modificar ou não? Ele é variável. Ele poderia ser variado para quais, né? Quais. Então, ele é variável. C. Nessa manchete é apresentada uma frase interrogativa direta. Reescreva essa frase transformando-a em interrogativa indireta. Olha, aqui é direta quando? Quando eu faço a pergunta diretamente para o meu leitor. Mas se eu vou utilizar pelo narrador, certo? Eu vou fazer uma pergunta indireta. Então, eu poderia colocar: eu perguntei qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema. Aí já não vai ter ponto de interrogação, mas não deixa de ser uma frase interrogativa, mas de forma indireta. Ele perguntou qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema. Gostaria de saber qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema. Gostaria de saber qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema. Ou seja, você vai fazer perguntas mais de uma forma indireta.
Mas desse modo, ela não vai deixar de ser uma pergunta. Só vai ser através de uma maneira mais indireta. Pessoal, então na aula de hoje nós aprendemos mais 3 tipos de pronomes. Os pronomes demonstrativos, né? Que são aquelas palavrinhas que são usadas para situar no espaço e no tempo, no próprio texto, as pessoas, os objetos em relação às 3 pessoas do discurso, né? Eu, ou nós, que é a primeira pessoa. Tu ou vós, que é a segunda pessoa. Ele ou ela, eles ou elas, que é a terceira pessoa do discurso. Os pronomes indefinidos, né, que se referem sempre à terceira pessoa e substituem ou acompanham um substantivo, dando-lhe uma ideia de imprecisão. E nós vimos também os pronomes interrogativos, que são aqueles pronomes que são empregados para formular uma frase interrogativa direta ou indireta, tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus, que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau.